Existe um lugar no universo onde estrelas nascem em silêncio. Um lugar escondido dentro de nuvens gigantescas de poeira cósmica, gás superaquecido e radiação. Regiões tão vastas que, mesmo viajando na velocidade da luz, levaríamos centenas de anos apenas para atravessá-las. E enquanto observamos essas estruturas flutuando lentamente na escuridão do cosmos, percebemos algo impressionante. O universo não é vazio. Ele está vivo. Nebulosas gigantescas se espalham pela galáxia como oceanos cósmicos iluminados por estrelas distantes. Algumas brilham em tons azulados. Outras parecem incêndios vermelhos atravessando a escuridão do espaço profundo. Durante bilhões de anos, essas nuvens silenciosas deram origem a novas estrelas, novos sistemas planetários e talvez até formas de vida desconhecidas escondidas em regiões que a humanidade jamais conseguirá alcançar. Enquanto atravessamos lentamente essas formações cósmicas, enormes colunas de gás começam a surgir na escuridão. Estruturas gigantescas esculpidas pela radiação de estrelas extremamente quentes. Dentro dessas nuvens, a gravidade atua silenciosamente, comprimindo matéria durante milhões de anos até que algo extraordinário acontece. Uma estrela nasce, uma explosão de luz em meio ao vazio infinito. E naquele instante, o universo muda novamente. Talvez a parte mais impressionante do cosmos seja perceber que tudo está em constante transformação. Estrelas surgem, crescem, queimam combustível durante milhões ou bilhões de anos. E então, morrem de forma violenta. Algumas explodem com tanta energia que conseguem brilhar mais do que galáxias inteiras durante alguns instantes. Supernovas gigantescas espalham elementos pelo universo em ondas de choque colossais. Ferro, carbono, oxigênio, os mesmos elementos que um dia formariam planetas, oceanos e talvez vida. Cada explosão estelar muda completamente a estrutura da galáxia ao redor dela. O universo se constrói através da destruição. Em algumas regiões do espaço profundo, estrelas jovens iluminam nuvens inteiras de gás cósmico. Seus brilhos atravessam a poeira interestelar, criando paisagens que parecem impossíveis de existir na natureza. Pilares gigantescos se erguem no vazio como montanhas cósmicas. Tempestades de partículas atravessam o espaço em velocidades absurdas. Campos de radiação moldam nebulosas inteiras lentamente ao longo de milhões de anos. E enquanto seguimos viagem por essas regiões, começamos a perceber algo perturbador. O universo opera em escalas tão gigantescas que a mente humana simplesmente não foi feita para compreendê-las. Algumas nebulosas possuem centenas de anos-luz de extensão. Isso significa que a luz levaria centenas de anos apenas para atravessar uma única nuvem cósmica. E essas estruturas são apenas pequenas regiões dentro da galáxia. Mais adiante, estrelas começam a se acumular até formar algo ainda maior. Galáxias. Estruturas tão colossais que parecem cidades de luz flutuando na escuridão infinita do universo. Bilhões de estrelas orbitando lentamente um centro invisível. Nuvens de gás atravessando seus braços espirais. Buracos negros escondidos em seus núcleos. E entre elas, o vazio absoluto. A distância entre as galáxias é quase impossível de imaginar. Silêncio. Escuridão. Um oceano infinito onde pequenas ilhas de estrelas brilham perdidas no cosmos. E mesmo assim, existem trilhões delas espalhadas pelo universo observável. Algumas galáxias são calmas, outras são violentas. Existem regiões onde estrelas estão nascendo tão rapidamente que a própria galáxia parece incendiar-se em luz. Existem galáxias deformadas por colisões antigas. Outras possuem buracos negros gigantescos devorando matéria em silêncio. Jatos de energia atravessam o espaço profundo em velocidades próximas à da luz. Explosões invisíveis liberam mais energia do que bilhões de estrelas. E tudo isso acontece continuamente, enquanto o universo permanece silencioso. Em algum lugar distante, uma estrela gigante chega ao fim de sua existência. Seu núcleo entra em colapso. A gravidade comprime matéria até limites extremos.
E então, a explosão acontece. Uma supernova. Por alguns segundos, aquela estrela libera mais energia do que o Sol produzirá durante toda a sua vida. Ondas de choque atravessam sistemas inteiros. Matéria é lançada pelo espaço em todas as direções. Novas nebulosas começam a se formar a partir dos restos dessa explosão colossal. No universo, até a morte cria beleza. Talvez seja isso que torna o cosmos tão fascinante. Em meio à escuridão absoluta, existem lugares de uma beleza impossível. Regiões tão grandiosas, que parecem desafiar a própria realidade. E mesmo depois de séculos observando o céu, a humanidade ainda conhece apenas uma pequena fração do que realmente existe lá fora. Porque quanto mais longe observamos, mais estranho o universo se torna. Existem estruturas gigantescas atravessando milhões de anos-luz, regiões completamente invisíveis, matéria que não pode ser vista, objetos que distorcem o próprio espaço-tempo, lugares onde as leis da física parecem se comportar de maneira diferente. E escondidos em meio a toda essa imensidão, talvez existam coisas que ainda nem conseguimos imaginar. Neste momento, enquanto atravessamos essas nuvens iluminadas por estrelas antigas, estamos olhando para o passado do universo. Algumas dessas luzes começaram sua viagem bilhões de anos antes da humanidade existir, antes da Terra se formar, antes das primeiras estrelas da nossa galáxia nascerem. Estamos observando ecos antigos do cosmos, mensagens luminosas atravessando a eternidade. E quanto mais mergulhamos nessa escuridão infinita, mais percebemos que o universo é muito maior, muito mais misterioso e muito mais belo do que jamais imaginamos. À medida que nos afastamos das nebulosas e avançamos ainda mais profundamente pelo cosmos, começamos a perceber que as estrelas não existem sozinhas. Elas se agrupam em estruturas gigantescas. Cidades cósmicas formadas por bilhões de sóis espalhados pela escuridão infinita do universo. Galáxias, ilhas de luz flutuando em um oceano silencioso, onde as distâncias são tão absurdas que até a velocidade da luz parece lenta demais. Vista de longe, uma galáxia parece calma, quase imóvel, um redemoinho brilhante girando lentamente no vazio. Mas por dentro, existe caos, existe movimento, existe violência. Estrelas atravessam o espaço a velocidades inimagináveis enquanto enormes nuvens de gás colidem continuamente. Sistemas planetários inteiros orbitam centros galácticos invisíveis sem jamais perceberem a verdadeira dimensão da estrutura da qual fazem parte. E talvez o mais impressionante sobre tudo isso seja o fato de que existem trilhões de galáxias espalhadas pelo universo observável. Trilhões. Cada uma contendo bilhões ou até trilhões de estrelas. Bilhões de mundos. Bilhões de possibilidades. Dentro dessas galáxias, existem regiões tão luminosas que parecem incêndios cósmicos atravessando o espaço profundo. Aglomerados de estrelas jovens brilham intensamente, enquanto nebulosas gigantescas continuam criando novos sistemas estelares sem parar. Em algumas regiões, estrelas nascem tão rapidamente que a galáxia inteira parece viva. Mas nem todas as galáxias são iguais. Algumas possuem formas perfeitas, com braços espirais elegantemente desenhados pela gravidade ao longo de bilhões de anos. Outras parecem completamente destruídas, deformadas por colisões antigas que remodelaram toda a sua estrutura. Existem galáxias gigantescas, centenas de vezes maiores do que outras. E existem pequenas galáxias anãs vagando sozinhas pela escuridão do universo. O cosmos é uma arquitetura infinita construída lentamente pelo tempo. Em algumas partes do espaço profundo, galáxias começam a se aproximar umas das outras, lentamente, silenciosamente. Durante milhões de anos, elas atravessam o vazio até que finalmente colidem. E quando isso acontece, o universo se transforma. Braços espirais inteiros são distorcidos pela gravidade. Estrelas são lançadas para regiões distantes do espaço. Nuvens gigantes de gás entram em choque, produzindo explosões de formação estelar. Essas colisões podem durar bilhões de anos. E ainda assim, elas acontecem continuamente pelo universo inteiro. Neste exato momento,
Em regiões extremamente distantes do cosmos, galáxias estão se destruindo e se reconstruindo ao mesmo tempo. Talvez a coisa mais perturbadora seja perceber que até mesmo nossa galáxia está condenada a esse destino. Em algum momento do futuro extremamente distante, a Via Láctea irá colidir com outra galáxia gigantesca chamada Andrômeda. Bilhões de estrelas atravessarão novas regiões do espaço enquanto o céu mudará completamente. Constelações desaparecerão. Novas estrelas dominarão o horizonte cósmico. E talvez, quando isso acontecer, a humanidade já não exista mais. Mas as galáxias guardam mistérios ainda mais profundos. No centro da maioria delas existe algo invisível, algo monstruoso, um objeto tão extremo que desafia completamente nossa compreensão da realidade. Buracos negros supermassivos. Esses objetos gigantescos possuem milhões ou até bilhões de vezes a massa do Sol. Sua gravidade é tão intensa que o próprio espaço-tempo se curva ao redor deles. Nenhuma luz consegue escapar. Nenhuma matéria consegue retornar. Eles permanecem escondidos na escuridão absoluta, silenciosamente controlando o movimento de estrelas inteiras dentro das galáxias. E às vezes, eles acordam. Quando enormes quantidades de matéria começam a cair em direção a esses monstros cósmicos, o universo produz alguns dos fenômenos mais violentos já observados. Discos gigantescos de plasma superaquecido giram ao redor do buraco negro em velocidades próximas à da luz. Jatos de energia atravessam milhões de anos-luz pelo espaço profundo. Galáxias inteiras passam a brilhar intensamente devido à atividade desses núcleos monstruosos. Mas quanto mais avançamos pelo cosmos, mais percebemos o quanto ainda não entendemos sobre ele. Existem regiões tão distantes que sua luz leva bilhões de anos para chegar até nós. Isso significa que quando observamos essas galáxias, estamos vendo o universo como ele era em um passado extremamente remoto. Estamos observando fantasmas cósmicos, luzes antigas viajando pelo vazio desde o início dos tempos. Algumas dessas galáxias podem já ter desaparecido completamente. Outras talvez tenham colidido com estruturas ainda maiores. Mas sua luz continua atravessando o universo silenciosamente, como uma mensagem enviada bilhões de anos atrás. E então percebemos algo ainda mais assustador. As galáxias visíveis representam apenas uma pequena parte do universo real. Existe algo invisível espalhado pelo cosmos, uma substância misteriosa chamada matéria escura. Ela não pode ser vista, não emite luz, não reflete energia, mas sua gravidade afeta galáxias inteiras. Sem ela, muitas estruturas cósmicas simplesmente não poderiam existir. Isso significa que a maior parte do universo pode ser formada por algo que a humanidade ainda não consegue compreender. Algo invisível, algo oculto no próprio tecido do cosmos. E talvez seja exatamente isso que torna o universo tão fascinante. Quanto mais descobrimos, mais percebemos o quanto somos pequenos diante da imensidão. Galáxias surgem e desaparecem enquanto o cosmos continua se expandindo silenciosamente. Estrelas explodem. Buracos negros devoram matéria. Nebulosas criam novos sóis. E tudo isso acontece continuamente em uma escala tão gigantesca que parece impossível acreditar
para o espaço. Pela primeira vez, aquela estrela recém-nascida ilumina as nuvens ao seu redor, criando paisagens cósmicas que parecem impossíveis de existir. Colunas gigantescas de poeira atravessam o vazio como montanhas interestelares. Ondas de radiação moldam lentamente o interior da nebulosa. Ventos estelares viajam em velocidades absurdas carregando matéria por regiões inteiras da galáxia. O universo nunca permanece parado. Algumas estrelas nascem pequenas e relativamente estáveis. Outras surgem como verdadeiros monstros cósmicos. Estrelas tão gigantescas que brilham milhões de vezes mais intensamente que o Sol. Algumas possuem temperaturas tão extremas que sua luz é azulada. Outras queimam combustível tão rapidamente que vivem apenas alguns milhões de anos antes de morrer. E é justamente nessas estrelas gigantes que o universo realiza uma de suas transformações mais importantes. Porque dentro delas, elementos estão sendo criados. O núcleo dessas estrelas funciona como uma gigantesca fornalha cósmica. Hidrogênio é transformado em hélio, depois em carbono. Oxigênio, ferro. Elementos cada vez mais pesados vão sendo produzidos conforme a estrela envelhece. Os mesmos elementos que um dia formarão planetas, oceanos, atmosferas e talvez vida. Enquanto viajamos por essas regiões iluminadas, milhares de estrelas brilham ao mesmo tempo. Gravidade assume o controle. Em poucos segundos, a estrela começa a colapsar sobre si mesma. E então, o universo explode. Uma supernova. Uma das explosões mais poderosas existentes no cosmos. Durante alguns instantes, aquela estrela libera mais energia do que bilhões de sóis juntos. Ondas gigantescas de radiação atravessam o espaço profundo enquanto matéria é lançada em todas as direções a velocidades absurdas. Nebulosas inteiras começam a se formar a partir dos restos da explosão. Elementos pesados são espalhados pela galáxia. Novas estrelas surgirão futuramente a partir dessa destruição. No universo, até a morte cria vida. Em algumas regiões do cosmos, os restos dessas explosões continuam brilhando durante milhares de anos. Nuvens coloridas atravessam a escuridão como cicatrizes deixadas pela violência das estrelas. Filamentos de gás superaquecido se espalham lentamente pelo espaço. Campos magnéticos distorcem a matéria enquanto partículas extremamente energéticas atravessam o vazio. Essas paisagens cósmicas parecem silenciosas, mas representam alguns dos eventos mais violentos já ocorridos no universo. E às vezes, a explosão não é o fim. Quando estrelas extremamente massivas morrem, seu núcleo continua colapsando até atingir densidades quase impossíveis de imaginar. A matéria é comprimida de forma tão extrema que prótons e elétrons literalmente se fundem. O resultado é algo surreal. Uma estrela de nêutrons. Objetos tão densos que uma simples colher de sua matéria pesaria bilhões de toneladas. Corpos celestes capazes de girar centenas de vezes por segundo, enquanto liberam enormes feixes de radiação pelo espaço profundo, mas existem mortes ainda mais extremas. Algumas estrelas simplesmente desaparecem. Seu colapso gravitacional se torna tão intenso que nada consegue escapar. Nem partículas, nem radiação, nem luz. Um buraco negro nasce. Uma região do universo onde o próprio espaço-tempo deixa de funcionar da maneira que conhecemos. Um abismo invisível escondido na escuridão do cosmos.
E talvez o mais assustador seja o fato de que o universo está cheio deles. Quanto mais avançamos pela galáxia, mais percebemos que o cosmos é um ciclo infinito de criação e destruição. Nebulosas criam estrelas. Estrelas criam elementos. Explosões espalham matéria pelo universo. Novas nebulosas surgem a partir desses restos. E então, tudo começa novamente. Há bilhões de anos, uma estrela morreu violentamente em alguma região esquecida da Via Láctea. Sua explosão lançou elementos pelo espaço. E bilhões de anos depois, esses mesmos elementos fariam parte de planetas, oceanos e seres vivos. Isso significa que cada pessoa que já existiu carrega dentro do próprio corpo fragmentos de estrelas antigas. Somos literalmente feitos do universo. Talvez seja por isso que o cosmos provoca uma sensação tão estranha dentro de nós. Quando observamos nebulosas gigantescas iluminando a escuridão do espaço, estamos olhando para nossa própria origem. Estamos vendo os lugares onde a matéria que forma tudo ao nosso redor nasceu bilhões de anos atrás. O universo não é apenas algo distante, ele vive dentro de cada átomo da nossa existência. Mas nossa viagem está prestes a entrar em regiões ainda mais extremas. Porque além dessas estrelas, além das nebulosas, além das explosões cósmicas, existem monstros escondidos na escuridão. Objetos capazes de deformar o próprio universo. Regiões onde o tempo desacelera. Abismos invisíveis devorando estrelas inteiras silenciosamente. E na próxima parte, vamos atravessar os territórios mais assustadores do cosmos. Os domínios dos buracos negros. Durante milhões de anos, as estrelas lutam contra a própria gravidade. No núcleo, explosões nucleares gigantescas empurram a matéria para fora, enquanto a gravidade tenta esmagar tudo para dentro. É um equilíbrio perfeito, mas temporário, porque nenhuma estrela consegue queimar combustível para sempre. E quando o combustível acaba, o universo presencia um dos eventos mais violentos já vistos. As maiores estrelas do cosmos começam a morrer de maneira brutal. Seu núcleo entra em colapso em frações de segundo. Camadas inteiras da estrela despencam para dentro a velocidades absurdas. A pressão se torna tão extrema que prótons e elétrons se fundem. A matéria deixa de se comportar como matéria comum. O próprio tecido da estrela entra em colapso. Então acontece a explosão, uma supernova. Por alguns dias, aquela estrela pode brilhar mais do que galáxias inteiras. Ondas de choque atravessam o espaço lançando elementos pesados por bilhões de quilômetros. Ferro, ouro, prata, urânio. Praticamente todos os elementos presentes no seu corpo foram criados em explosões como essa. Você existe porque estrelas morreram antes do nascimento da Terra. Mas algumas estrelas não desaparecem completamente. Depois da explosão, algo permanece. Um núcleo tão absurdamente denso que a gravidade se torna quase impossível de imaginar. Se o Sol fosse comprimido até o tamanho de uma cidade, ele se transformaria em uma estrela de nêutrons. Uma única colher dessa matéria pesaria bilhões de toneladas. Mas mesmo isso não é o limite da natureza, porque existem estrelas tão gigantescas que nem a matéria consegue resistir ao próprio peso. E quando isso acontece, nasce um buraco negro. Um lugar onde a gravidade é tão intensa que nada consegue escapar, nem mesmo a luz. O espaço deixa de funcionar da maneira que conhecemos. Tempo e distância começam a se distorcer. Tudo o que atravessa o chamado horizonte de eventos desaparece do universo visível para sempre. Imagine cair em direção a um buraco negro. Do lado de fora, alguém veria seu corpo desacelerando lentamente até parecer congelado no tempo. Mas para você, a queda continuaria normalmente. Em poucos instantes, a gravidade começaria a puxar cada parte do seu corpo com forças diferentes. Seus átomos seriam esticados até se transformarem em algo irreconhecível. Os cientistas chamam isso de espaguetificação. Mas o mais assustador é que ainda não sabemos exatamente o que existe além do horizonte de eventos. Talvez toda a matéria seja comprimida em um ponto infinitamente pequeno, chamado singularidade. Talvez as leis da física simplesmente parem de funcionar ali dentro.
Talvez existam conexões com outras regiões do universo. Ou talvez os buracos negros sejam portas para algo que ainda nem conseguimos compreender, e eles estão em todos os lugares. No centro da maioria das galáxias existe um buraco negro supermassivo. Alguns possuem bilhões de vezes a massa do Sol. O da Via Láctea é chamado Sagitário A, invisível, silencioso, mas poderoso o suficiente para controlar o movimento de estrelas inteiras ao redor dele. E existem buracos negros ainda mais monstruosos, quasares, objetos tão brilhantes que conseguem ser vistos a bilhões de anos-luz de distância. No centro deles existem buracos negros devorando quantidades gigantescas de matéria. Enquanto consomem estrelas, gás e poeira, eles liberam jatos de energia capazes de atravessar galáxias inteiras. São alguns dos objetos mais energéticos do universo. Mas talvez o mais perturbador seja perceber que buracos negros não são apenas monstros destruidores. Eles também ajudam a moldar galáxias, controlar formação de estrelas e influenciar a estrutura do cosmos inteiro. Destruição e criação caminham juntas no universo. A morte de uma estrela cria os elementos que permitem o nascimento de planetas. Buracos negros alimentam a dinâmica das galáxias. Explosões cósmicas espalham matéria que um dia poderá formar oceanos, atmosferas e talvez vida. Tudo está conectado, até mesmo você. Os átomos presentes no seu coração foram forjados dentro de estrelas antigas que explodiram bilhões de anos atrás. Cada respiração sua carrega matéria que já atravessou nebulosas, galáxias e explosões cósmicas inimagináveis. Você é literalmente poeira de estrelas. E mesmo assim, isso ainda é apenas uma pequena parte da história, porque existe algo ainda maior do que estrelas, galáxias e buracos negros. Algo tão gigantesco que redefine completamente nossa noção de realidade. O próprio universo. Quando olhamos para o céu durante a noite, tudo parece permanente. As estrelas continuam ali, silenciosas, brilhando como se fossem eternas. As galáxias continuam girando lentamente em um balé cósmico que parece imutável. O universo transmite a sensação de estabilidade, como se sempre tivesse existido exatamente daquela forma e como se continuasse existindo para sempre. Mas essa sensação é apenas uma ilusão criada pela limitação da vida humana. Nós vivemos tempo demais para perceber mudanças rápidas na natureza e tempo de menos para perceber as mudanças do cosmos, porque o universo está mudando constantemente. Neste exato instante, enquanto você escuta estas palavras, estrelas estão morrendo, galáxias estão colidindo, buracos negros estão consumindo matéria e o próprio espaço está se expandindo em todas as direções. O universo não é estático. Ele está em movimento desde o primeiro instante da existência. E quanto mais a ciência avançou, mais assustadora essa realidade se tornou. Durante milhares de anos, a humanidade acreditou que o cosmos fosse eterno e imóvel. Civilizações antigas imaginavam um céu fixo, perfeito, imutável. Parecia impossível acreditar que algo tão gigantesco pudesse crescer, mudar ou evoluir. Mas no século XX, observações feitas por astrônomos transformaram completamente nossa visão da realidade. Ao analisar a luz vinda de galáxias distantes, descobrimos algo chocante. Quase todas elas estão se afastando umas das outras. Não porque estejam viajando através do espaço como naves, mas porque o próprio espaço entre elas está aumentando. O tecido do universo está se expandindo. Imagine desenhar pontos em uma bexiga e depois enchê-la lentamente. À medida que ela cresce, todos os pontos se afastam entre si. É exatamente isso que acontece com o cosmos inteiro. E essa descoberta mudou tudo. Porque se o universo está se expandindo hoje, isso significa que no passado ele já foi menor, muito menor. Voltando bilhões de anos no tempo, toda a matéria, toda a energia, todas as galáxias, estrelas, planetas e até o próprio espaço estavam comprimidos em um estado extremamente quente e denso. Um instante tão absurdo que nossas leis da física começam a falhar ao tentar descrevê-lo completamente. Esse momento ficou conhecido como Big Bang.
Mas o nome pode enganar. Não foi uma explosão comum acontecendo dentro de um espaço vazio. Foi o nascimento do próprio espaço, o nascimento do tempo. Antes daquele instante, talvez nem existisse um antes, porque o próprio conceito de tempo pode ter surgido ali. É difícil compreender isso. Tudo o que você conhece, tudo o que já existiu na história humana, cada oceano, montanha, árvore, animal, cidade e pessoa, surgiu a partir daquele primeiro momento. Cada átomo presente no seu corpo nasceu de processos iniciados logo após o nascimento do universo. Nós somos consequências diretas daquele instante primordial ocorrido há cerca de 13,8 bilhões de anos. Mas existe algo ainda mais perturbador. A expansão do universo não está diminuindo. Ela está acelerando. Por décadas, os cientistas acreditaram que a gravidade das galáxias deveria frear lentamente essa expansão. Parecia lógico imaginar que toda a matéria do universo puxaria tudo de volta gradualmente. Mas quando observamos explosões estelares extremamente distantes, percebemos algo inesperado. As galáxias estavam se afastando mais rápido do que deveriam. Era como se alguma força invisível estivesse empurrando o cosmos inteiro para fora continuamente. Uma força desconhecida. Algo que não conseguimos enxergar. Algo que ainda estarão ao redor deles em completa escuridão. Não haverá mais luz natural atravessando o espaço. Apenas regiões vazias separadas por distâncias impossíveis. Mas nem mesmo os buracos negros são eternos. Segundo previsões da física quântica, eles lentamente perdem energia através de um processo chamado radiação Hawking. Isso significa que, ao longo de tempos absurdamente longos, até os maiores buracos negros irão evaporar lentamente. Um a um, eles desaparecerão. Os últimos gigantes do cosmos irão morrer em silêncio. E depois disso, talvez reste apenas vazio. Um universo frio, escuro, silencioso, sem estrelas, sem calor, sem vida, sem movimento significativo, apenas partículas espalhadas em uma expansão eterna. Esse possível futuro é chamado de morte térmica do universo. Um estado em que toda a energia utilizável terá se dissipado completamente. Imagine isso. Um cosmos infinito mergulhado em escuridão absoluta durante uma eternidade impossível de medir. Sem amanheceres, sem planetas iluminados, sem civilizações, sem música, sem vozes, sem consciência olhando para as estrelas. Apenas silêncio.
Mas talvez esse não seja o destino final. Alguns cientistas acreditam que a expansão acelerada do universo possa se tornar tão extrema que um dia ela Big Bangs acontecendo eternamente. Universos nascendo, morrendo e renascendo sem fim. Talvez o cosmos seja apenas parte de algo ainda maior. Algo que nossa mente simplesmente não consegue visualizar completamente. Porque a verdade é que ainda sabemos muito pouco. Apesar de toda a tecnologia humana, ainda somos iniciantes diante do universo. Construímos telescópios capazes de enxergar galáxias a bilhões de anos-luz de distância. Enviamos sondas para além do sistema solar. Criamos equações que descrevem buracos negros, estrelas e expansão cósmica. Mas ainda não sabemos o que existia antes do Big Bang. Não sabemos o que acontece dentro de singularidades. Não sabemos do que a matéria escura é feita. Não sabemos se estamos sozinhos. Talvez nunca saibamos. E isso torna o universo ainda mais fascinante. Porque existe algo extraordinário no fato de uma espécie tão pequena conseguir fazer perguntas tão grandes. Nós somos criaturas vivendo em um pequeno planeta rochoso, orbitando uma estrela comum localizada em um braço periférico da Via Láctea. Um planeta tão pequeno que desaparece completamente quando comparado à escala do cosmos. E mesmo assim, aqui estamos nós, observando galáxias distantes, tentando compreender o tempo, questionando a origem da existência. O universo criou, através da evolução e do acaso, seres capazes de olhar para ele e tentar entendê-lo. Isso talvez seja uma das coisas mais incríveis já acontecidas, porque quando você olha para o céu, não está apenas observando estrelas, você está observando o passado. A luz que entra nos seus olhos iniciou sua jornada há milhares, milhões ou até bilhões de anos. Algumas estrelas vistas no céu noturno talvez nem existam mais. Mesmo assim, sua luz continua viajando pelo espaço, atravessando o vazio cósmico até alcançar a Terra. Olhar para o universo é olhar para o tempo. E existe algo profundamente emocionante nisso. Neste exato instante, enquanto você escuta este documentário, partículas criadas no nascimento do universo atravessam seu corpo. Átomos forjados dentro de estrelas antigas fazem parte da sua pele, do seu coração e dos seus pulmões. O cálcio dos seus ossos nasceu em supernovas. O ferro do seu sangue veio do interior de estrelas mortas bilhões de anos antes do surgimento da humanidade. Você não está separado do cosmos. Você é parte dele, literalmente. Talvez seja por isso que sentimos fascínio ao olhar para o céu. Talvez exista algo ancestral dentro de nós, reconhecendo que pertencemos a esse lugar. Cada galáxia distante, cada nebulosa, cada estrela, também faz parte da nossa história. Nós somos o universo tentando entender a si mesmo. E talvez, no fim de tudo, essa seja a verdadeira beleza do cosmos. Não apenas seu tamanho, não apenas sua violência, não apenas seus mistérios, mas o fato de que, em meio a um universo gigantesco, frio e silencioso, surgiu consciência, surgiu curiosidade, surgiu alguém capaz de perguntar como tudo isso começou. E talvez essa pergunta ecoe pelo universo para sempre.